Pai do Senhor Jesus, aqui está falando com vocês, aqui novamente eu, evangelista Jarbas Epifânio, trazendo para você mais uma mensagem para a família. Hoje vamos estar falando, vamos vir para o princípio da criação. Livro de Gênesis, capítulo número 3, versículos 16 ao 17, onde vamos ver nesse texto que após o pecado, a mulher e o homem, ele recebeu uma ordem de Deus e ela deve ser cumprida. E nós vamos começar pelo homem. Certo? Vamos começar pelo homem no versículo 17, para que você que está aí sempre vendo nossos vídeos que estamos postando, não venha dizer assim, não, o irmão ele é machista. Não, não é isso. Então, por esse motivo, eu vou trazer logo os homens. Depois nós falamos sobre as mulheres, tá bom? Então, a ordem de Deus para o homem foi, após o pecado, ele recebeu uma ordem. Que ordem foi essa? Né? E ela deve ser cumprida. A primeira ordem foi que ele deveria trabalhar até a morte. A ordem ficou para o homem, trabalhar até a morte. Está ele incumbido de trazer alimento para casa. Isso que Deus estava querendo dizer para ele, que ele estava incumbido de trazer alimento para casa. Como diz Gênesis capítulo número 3 e versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. E Adão disse Deus, portanto deste ouvido a voz da mulher e comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesse, no suor do teu rosto comerás. Do suor, ou no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne para lá. Então Deus deixou a ordem para o homem, tinha que trabalhar. Né? Segundo, o apóstolo Paulo no Novo Testamento, ele escreve lá, dizendo assim no livro de Efésios, capítulo número 5, versículo 25 e o 28. Ame a esposa como a si mesmo. É forte isso aqui, viu? É muito forte. Preste atenção. Vós, marido, amai a vossa mulher. Versículo 28 diz, assim deve os maridos amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Amar a mulher como o seu próprio corpo. Louvado seja o nome do Senhor. E é parte da responsabilidade do marido, que saiba que a maior é a dele. A maior é o homem no lar. O marido deve amar sua esposa. Por quê? Porque em primeiro lugar, Paulo disse amar. O verbo está no imperativo. Não é, portanto, uma sugestão. Por exemplo, se a esposa for boa, mãe, boa companheira, boa cozinheira, uma mulher amorosa, boa no prazer sexual, naturalmente deve corresponder, né, amando. Se ela for boa nisso, então eu vou responder amando. Né? Mas observe o texto que Paulo fala, dizendo, independente, né, do comportamento ou da atitude da esposa. É o que Paulo estava dizendo. O marido, ele deve amá-la. Tratar-se de uma ordem categórica. Desprovida de condições. Olha, se ela trata-se, o marido dela se ela tratar mal, ele deve amá-la. Se ela for chata, ele deve amá-la. Né? Se ela não for amorosa, ele deve amá-la. Se ela for boa dentro de casa, ele deve amá-la. Se ela for carinhosa, ele deve amá-la. O marido, ame a sua esposa. Há uma palavra usada no original, essa palavra que o marido aqui está referindo-se ao marido amar. Esta palavra no grego é a palavra ágape.
Está escrito no original ágape, que significa amar sem interesse. Você deve amar a esposa como Cristo amou, não do nosso jeito, né? Mas do jeito que Deus amou, do jeito que Cristo amou. Então devemos ser exemplo. Terceiro, para o marido, assim deve o marido amar a sua mulher como seu próprio corpo. Eu sei que a Bíblia até diz assim, ó, se é melhor a gente morar num quintal da casa do que com uma mulher rixosa, como dizem Provérbios 21 e 9 e Provérbios 25 e 24, 21 e 19 e 25 e 24. Leia esses textos em casa, para o vídeo e leia eles, porque eu vou estar dando continuidade para não ter que aumentar muito o vídeo, tá bom? Então, veja isso. Às vezes a gente temos isso na Bíblia, que é melhor morar fora do que com uma mulher dessa. Mas a Bíblia diz que a gente temos que amá-la. Temos que amá-la, não? Um grande avivalista, John Wesley, no século XVIII, ele também foi um grandes tensões no casamento. Ele teve umas grandes tensões no casamento. Ele passou por algumas dificuldades. Segundo a história, diz que sua mulher às vezes chegava a ponto de arrastá-lo pelos cabelos. E esse homem, né, foi um gigante. No seu tempo ainda ele influenciou milhões de pessoas no mundo inteiro. E até hoje as histórias deles nos levam num grande exemplo. Mas a esposa dele era dura no lar, dura. Mas ele estava lá convicto, né, que tinha que amá-la. Tinha que amá-la. Então a sensibilidade masculina não suporta muito tempo uma esposa desleixada, ou ciumenta, ou gastadeira, ou impaciente, ou briguenta, ou imadura. Um casamento tem muito isso. Mas um casamento, quando não ele é constituído por Deus, ou não é construído por Deus, com nenhuma base, quando ela é constituída por Deus e quando há uma base, então este amor ele é muito forte. E diz a Cantares 8 e 6 que nada pode apagar este amor. Então quero dizer para você, homem, ame e trabalhe para sustentar sua esposa, porque isto é uma ordem de Deus. Amém? No próximo vídeo nós vamos falar sobre a ordem que a mulher recebeu. Tá certo? Vamos parar por aqui. Que Deus os abençoe e os guarde em nome de Jesus. No próximo vamos falar sobre a mulher. Tá bom? Que Deus abençoe. Tchau.